A esposa e sua melhor amiga estão juntas desde pequenas. Fazem tudo juntas. Estudam juntas e cresceram juntas. Elas até brincam dizendo que vão encontrar um marido juntas. Do andar de cima, ouve-se a voz irritada da esposa. Por que aquele comilão já tem um? Eu ainda estou aqui, nessa situação complicada. Lavanderia. A esposa rica me emprestou para a amiga dela, para lidar com a pressão do casamento. Acabei cometendo um erro sem querer. Eu rapidamente arrumei minhas coisas e fui embora. Mas fui puxado de volta pela esposa. Neste momento, na enorme mansão, à mesa, nós três estávamos brincando e rindo. Shenzé, essa carne agridoce que você fez está incrível. Crocante por fora e macia por dentro. O sabor agridoce está perfeito. Liu Huyan estava colocando carne na boca e elogiando-me de forma confusa. Seu lindo rosto, neste momento, estava cheio de comida, como um hamster guloso. Minha esposa, Bai Ning, bem elegantemente pegou um pedaço de peixe com os hashis. Ela lançou um olhar para sua amiga ao lado e disse de forma irritada: com tanta comida, você ainda não consegue parar de falar. Venha à minha casa todos os dias. Você não está interessada no Shenzé da minha casa, está? Oi, oi. Mas eu quase cuspi a sopa que acabei de beber. Liu Huyan, por outro lado, não ficou nem um pouco envergonhada. Engoliu a comida que tinha na boca e respondeu com confiança: como isso seria possível? No máximo, eu o amarraria e o levaria de volta para ser meu chefe particular. A pessoa que protege a comida me puxou para o lado dele, declarando seu direito: ele é meu chefe exclusivo, meu marido favorito. Você ainda quer amarrá-lo de volta? Não, tem que pagar mais. Observando os dois trocando farpas, eu não pude deixar de rir. Minha mente voltou um mês atrás. Aquela experiência era mais mágica do que um romance. Eu, Shenzé, sou um viajante do tempo com memórias. Lutei neste mundo por 20 anos. No final, também consegui me tornar um criminoso. Todos ao meu redor achavam que eu era apenas um substituto. Um luz da lua que se parecia com minha esposa, Bai Lingbin. Um substituto que se parecia em cerca de 70 a 80% com Shen Shen. Quando o suposto verdadeiro Shen Shen veio até mim, eu estava até preparado para ser chutado para fora. Mas quem poderia imaginar que a reviravolta viria tão rápido? Estritamente falando, aquele luz da lua que eu secretamente amava na escola. E Shen Shen era apenas um figurante. Após o escândalo ser descoberto, ele até pensou em transformar arroz cru em arroz cozido. O resultado, naturalmente, foi que Bai Ningbin o mandou sem piedade para dentro. Ele também conseguiu um emprego seguro. Durante aquele mês e meio em que ele me causou problemas na capital da província, para minha segurança, Ningbin me levou para a casa da amiga dele, Liu Huyan, patrocinou. Antes disso, eu e Liu Huyan apenas nos conhecíamos. Ele sempre me ignorou. Ele exalava uma frieza que afastava estranhos. O que eu não esperava era que essa deusa fria, por trás, era, na verdade, uma verdadeira viciada em comida e uma garota caseira. Com apenas uma refeição, eu conquistei completamente seu estômago com minhas habilidades culinárias. Naqueles dias, ele me tratou como um dragão dos desejos. Ele pedia pratos como se não houvesse amanhã. Desde comida sichuan até comida cantonesa. Desde jantares franceses até culinária japonesa. Tudo era o que ele adorava comer. Mas, pelo menos, ele tinha um pouco de consciência. Eu fiquei entediado e mofando enquanto estava patrocinado na casa dele. Ele me acompanhou jogando, assistindo filmes e séries. Naqueles dias entediantes, finalmente, eu tinha alguém para compartilhar alegrias e desabafar. Depois que Shen Shen foi internado, eu também fui libertado. Mas em casa só éramos eu e Bai Ning. Um mundo a dois de Bing. Agora, de repente, temos uma Liu Huyan a mais. Ele, sem vergonha, vem todos os dias à minha casa para almoçar. Às vezes, quando está feliz com a comida, nem vai embora. Durante o dia, Bai Ning Bing vai trabalhar na empresa. Ele ocupa o sofá da sala. Me acompanha jogando online. Quando chega a hora das refeições, eu me resigno a ser o cozinheiro e faço comida para ele. A coisa mais absurda acontece à noite. Minha esposa foi diretamente dominada por ele. Ele entrou de forma pomposa no nosso quarto. E ainda ocupou a cama grande que era minha e da Bai Ning. A grande cama de Bing. Meiki e Minjiu estão na hora da amizade com Erhua. Me mandou dormir no quarto de hóspedes. Trouxe meus pensamentos de volta ao presente. Liu Huyan já havia colocado os pratos e talheres de lado, olhando para Bai Ning Bing com os olhos brilhando. Não posso amarrá-lo e levá-lo de volta? Posso ficar com ele emprestado por um tempo, certo? Ele se aproximou de Bai Ning Bing. Com uma expressão séria, começou a discutir com confiança. Eu prometo que o entregarei de volta em perfeito estado. Bai Ning Bing levantou uma sobrancelha. Ela largou os hashis que estava segurando. Ela olhou calmamente para sua amiga fazendo palhaçadas. Diga, o que você quer que ele faça? Bai Ningbin levantou uma sobrancelha.
Ela largou os AX. A famosa heroína olhou para sua amiga fazendo palhaçadas. Diga, o que você quer que ele faça? Liu Huyan engoliu a comida que estava na boca. Seu rosto raramente mostrava um traço de urgência. Não são meus pais. Para ser exata, é meu irmão chato. Ele é um ano mais novo que eu. Todos já se casaram. Meus pais estão me pressionando como se não houvesse amanhã. Eles ficam falando isso no meu ouvido todos os dias. Ela simplesmente empurrou a tigela. Levantou-se e sentou-se ao lado de Bai Ningbin. Abraçou o braço dele e começou a balançar com força. Sua voz instantaneamente se tornou suave e doce. Ningbin, a melhor Ningbin. Você só precisa me emprestar seu marido. Não tem problema em apenas fazer uma média, certo? Você sabe. Eu sou como uma garota caseira. Além de comer, só brinco. De onde vem esse amigo do sexo oposto? Conhecidos que se dão um pouco melhor. O único que pode ser levado para conhecer os pais é seu marido, certo? Posso pegar emprestado? Por favor. Eu o observei fazendo charme. Senti um arrepio no coração. Essa mulher muda de expressão mais rápido do que se vira uma página. Bai Ningbin claramente gostou desse truque dele. Mas ainda assim manteve uma expressão séria. Ela estendeu um dedo e tocou a testa de Liu Huyan. Tudo bem, você pode pegar emprestado. Posso também fazer uma média para você. Ele mudou de tom. Seu olhar caiu sobre mim. Com uma força indiscutível. Mas você precisa lembrar. Deve devolvê-lo em perfeitas condições. Nada do que ele tem pode faltar. Tudo isso é meu, nenhum fio de cabelo pode faltar. Liu Huyan imediatamente se levantou dele. Ela ficou em pé, como um soldado que recebeu ordens, aliviada. Minha própria mão, a dele não pode faltar. Eu fiquei o tempo todo como um boneco de madeira. Não consegui dizer uma palavra. Não tem jeito. Quem mandou minha esposa ser minha cuidadora, né? O céu é grande, a terra é grande, mas a esposa é a maior. Ele até acenou com a cabeça. Onde eu teria espaço para recusar? Assim, eu me tornei o namorado temporário de Liu Huyan. Justo quando eu estava aceitando meu destino. O funcionário de escritório de repente se lembrou de algo. Ele acrescentou que da última vez que nos casamos, seus pais não vieram. Foram você e seu irmão que compareceram. Eles nunca viram Shen Zhe. Liu Huyan piscou de forma travessa, com uma expressão de satisfação por ter conseguido o plano. Meus pais tinham um compromisso urgente naquele dia. Por isso não puderam vir. Eles não têm ideia de como é seu marido. Fique tranquila, não vai vazar. Eu cuido das coisas, pode ficar tranquila. Bai Ningbin finalmente relaxou. Pegou os AX novamente. E continuou a refeição com elegância. Naquela tarde, Bai Ningbin dirigiu em direção à empresa. Na enorme mansão. De repente, só restamos eu e Liu Huyan, que veio para comer. A atmosfera descontraída no ar. Parece que, com a saída de Bai Ningbin, ficou um pouco sutil. Liu Huyan estava preguiçosamente estirada no sofá, deslizando a tela do celular. Sem levantar a cabeça, ela me disse, Ei, você já se arrumou? Se vista um pouco mais bonito, ok? Meus pais já estão em casa preparando a comida para você. Eu estava em pé na frente do guarda-roupa, gesticulando para o meu reflexo no espelho por um bom tempo. Respondi, sem jeito, eu não sou tão bonito assim. Este já é o meu melhor estado. Zé finalmente largou o celular, me avaliando de cima a baixo. Um sorriso surgiu nos cantos de seus lábios. Ser excessivamente humilde é ser orgulhoso. Entendeu? Lembre-se de levar esses dois presentes. Eu já comprei. Escolhi de acordo com o gosto dos meus pais. Eu balancei a caixa de presente que estava na minha mão. O peso não estava claro. Meu coração também ficou pesado. E não estava realmente preparado para fazer algo tão completo. Isso me deixou tão nervoso. Liu Huyan se levantou do batente da porta. Ela caminhou até mim passo a passo. Um leve perfume veio em minha direção. Nos belos olhos dela. Brilhava com a luz do crepúsculo. Como uma raposa que está planejando algo. Mas, de repente, ela baixou a voz. Com um tom de brincadeira e provocação. E se as coisas se tornassem reais? Eu teria que me preparar completamente com antecedência. O hálito dela passou pelo meu rosto. Meu coração deu um salto. Eu recuei meio passo instintivamente. Sorri para disfarçar a confusão interna. E se realmente se tornasse assim? Eu acho que seria expulso de casa pelos milicianos. E acabaria na rua. Naquele momento, só você poderia me salvar. Me levar para longe e para o alto. Fugindo por aí. Eu estava apenas fazendo uma piada. Não esperava que Liu Huyan me desse um tapa forte no ombro. Seus olhos brilhavam de forma impressionante. Claro, meu namorado, eu definitivamente tenho que cuidar. Ele levantou a cabeça. Com um gesto grandioso, partiu. Juntos, fugindo para longe. Eu dirigia o discreto carro esportivo do Bai Ningbin, levando essa namorada temporária, rumo ao que ele chamou de covil de dragões e tigres. A casa de Liu Huyan está em uma área de vilas elegantes. Os pais dele olharam.
e eram muito mais amigáveis do que eu imaginava, com um sorriso caloroso no rosto o tempo todo, sem a postura de aristocratas. Assim que entrei, fui empurrado para uma cadeira. Você é o Xiao Shen, certo? Sente-se, não seja tímido. Sinta-se em casa. A mãe de Liu Huyan, enquanto me servia chá, me observava com um sorriso gentil. O pai dele era ainda mais direto. Perguntou diretamente: Pequeno Shen, ouvi a Liu Huyan dizer que você se formou na Jinda. Meu coração deu um salto. Sabia que o teste estava prestes a começar. Eu acenei com a cabeça. Seguindo o roteiro que Liu Huyan me deu, começou minha performance. Sim, tio. Me formei na Jinda. Eu disse essas palavras com muita confiança. Porque tudo isso é verdade. Exceto que sou professor do ensino médio. Uau, isso é um aluno excepcional. Os pais dele trocaram olhares, e a expressão em seus rostos era ainda mais adorável. Qual é a sua especialização? O que seus pais fazem? Meus pais são professores. Um ensina no ensino médio. Influenciado por eles. Agora também trabalho na área da educação. Assim que essas palavras saíram, o efeito foi extraordinário. Os pais de Liu Huyan estavam tão felizes que não conseguiam parar de sorrir. A mãe dele bateu na coxa. Uma família de intelectuais. Que bom! É o mais adequado para ensinar crianças. À mesa, eu desfrutei de um tratamento digno de um imperador. A mãe de Liu estava constantemente me servindo mais comida. A comida no meu prato está empilhada como uma pequena montanha. O pai dele estava animado conversando comigo sobre tudo, desde filosofia educacional até questões sociais. Então, como vocês dois se conheceram? A mãe dele de repente perguntou. Eu lancei um olhar para o lado. Liu Huyan, que estava concentrada apenas em comer. Ele parecia não ter a menor intenção de me ajudar. Só pude improvisar na hora, mesmo sem querer. Eu conheci a Huyan em um encontro de leitura. Naquele momento, achei que ele era muito especial. Ele tem uma personalidade muito direta. É diferente das outras garotas. Eu estava desesperadamente tentando encontrar uma resposta. Tentando fazer a mentira soar verdadeira, o que é uma pena. Então, há quanto tempo vocês estão juntos? Quase um ano. E o que você acha da nossa Huyan? Eu olhei para a boca de Liu Huyan, cheia de comida. Eu fiz um elogio forçado. Huyan é ótima. Embora às vezes pareça uma criança. Mas na verdade, é delicado e bondoso por dentro. Liu Huyan levantou a cabeça de repente e me lançou um olhar. Seu olhar era complexo. Então, ela rapidamente abaixou a cabeça novamente. Fingiu que se engasgou com um pedaço de costela e ficou tossindo por um bom tempo. Depois de uma refeição, eu senti que minha atuação estava quase no nível de um grande ator. O olhar dos pais de Liu Huyan para mim já havia mudado de examinar o futuro genro, para olhar como se eu fosse um filho. Seus olhos estavam cheios de satisfação que não podiam ser escondidos. Após a refeição, a mãe dele, calorosamente, segurou minha mão e disse: Xiao Shen, não vá embora esta noite. Fique aqui em casa. Temos um quarto de hóspedes. Eu ainda não tive tempo de recusar. Liu Huyan se levantou rapidamente. Ela se apressou a dizer: Mãe, não pode, ele tem uma reunião cedo na escola amanhã. Ele precisa voltar mais cedo. Ele falava enquanto me puxava para fora. Os pais dele olhavam para a filha com essa expressão. A aparência de quem odeia o ferro por não se tornar aço. Suspirou resignadamente. Só consegui soltar um longo suspiro quando entrei no carro. Senti minhas costas completamente molhadas. No caminho de volta para a Vila Bainingbin, eu estava dirigindo. Não consegui me conter e virei a cabeça. Olhei para a satisfeita Liu Huyan no banco do passageiro. Minha performance de hoje ainda atendeu às expectativas, certo? Uma atuação de nível de melhor ator. Eu vi o olhar dos seus pais. Quase dá vontade de nós dois irmos lá e pegarmos a certidão na hora. Liu Huyan estava preguiçosamente reclinada no assento. Ela me deu um joinha. Os cantos da boca se levantaram. Isso mesmo, grande ator, você trabalhou duro. Ao voltar para a vila, a vida dos três continuou normalmente. Bai Ningbin ainda era aquela sedução poderosa. E eu ainda era o chefe exclusivo que girava ao seu redor. Nós jogamos juntos online. Ele me xingou de forma despreocupada por eu ser ruim no jogo. O jantar de alguns dias depois. Novamente, um cenário familiar. O cheiro familiar da comida. Liu Huyan, no entanto, estava diferente hoje. Não mexeu muito nos hashis. Ele olhava ansiosamente para Bai Minbin. Ela o abraçou e começou a balançar seu braço. Sua voz era doce demais. Minbin, meu melhor Minbin. Bai Minbin ficou tonto com isso. Ele lançou um olhar irritado para ela. O que foi agora? Fale logo, se tiver algo a dizer. Se tem algo a soltar, solte logo. Hehe, Liu Huyan sorriu de forma sedutora. Aquele seu marido da última vez não era tão útil? Aquela bolsa tem um bom serviço pós-venda. Seu marido também pode ter um pós-venda? Me empreste de novo, por favor.
Quase engasguei com uma colher de sopa. Emprestar o marido com pós-venda. Bai Ningbin colocou a tigela para baixo. Ela franziu a testa e olhou com desconfiança. O que você está planejando agora? Não sou eu quem quer causar problemas. São meus pais. Liu Huyan estava com uma expressão de injustiça. Eles insistem em fazer um jantar em família amanhã. Dizem que meu irmão e minha cunhada também virão. E ainda mencionaram que eu deveria trazer o Shen Zhe. Ele apontou para mim no final. Como posso evitar essas reuniões? Eles decidiram que você é a pessoa certa. Dizem que estão muito satisfeitos com você como genro. O olhar de Bai Ningbin passeava entre nós dois. Parecia estar avaliando os riscos da situação. No final, ela não conseguiu resistir ao charme de Liu Huyan. Suspirou e disse, está bem, está bem. Estou com medo de você. Igual ao pedido da última vez. Lembrei. Ela estendeu o dedo e apontou para o meu peito. Depois apontou para Liu Huyan. Deve devolvê-la em perfeito estado. Se faltar um fio de cabelo, eu não vou deixar barato. Estou me preparando para ir à casa de Liu Huyan pela segunda vez. Instintivamente, pensei em ir ao porta-malas, para verificar se os presentes estavam prontos. Desta vez não precisamos trazer presentes? Eu perguntei a Liu Huyan, que estava me apressando a entrar no carro. Ele acenou com a mão, com uma expressão indiferente. É só uma refeição com a família. Vamos logo. Apenas arrume seu rosto. Ao vê-lo tão relaxado, minha pequena ansiedade foi se dissipando. O carro entrou suavemente na mansão da família Liu. Seus pais ainda nos receberam calorosamente. No entanto, ao entrarmos na sala, não vimos seu irmão e a cunhada que ele mencionou. Na sala, estavam apenas seus pais. Eles estavam sorrindo e nos observando. Liu Huyan ficou paralisada, olhando ao redor, com uma expressão de espanto. Onde estão meu irmão e minha cunhada? A mãe dele se aproximou. Ela o abraçou afetuosamente, com uma naturalidade como se estivesse falando de algo trivial. Seu irmão teve um imprevisto na empresa. E a esposa dele também teve que ir. Não posso mais voltar, já estou aqui. Não posso simplesmente dar meia volta agora. O pai de Liu Huyan já estava me cumprimentando com um grande sorriso. A comida rapidamente encheu toda a mesa. Ele se virou e pegou de um armário antigo. Com muito cuidado, segurou. Uma jarra de vidro semi-translúcida apareceu. Ele afastou a argila vermelha. Um forte cheiro de remédio misturado com o aroma do vinho invadiu o ar. Instantaneamente, dominou o ar de todo o restaurante. Pequeno Shen, ele me serviu uma taça cheia com entusiasmo. O líquido âmbar, sob a luz, parecia especialmente viscoso. Este é um bom vinho que eu guardei por mais de 10 anos. Se você não tivesse vindo, eu nem teria coragem de abrir. Hoje, nós dois devemos voltar só depois de ficarmos bêbados. Meu coração deu um salto. Essa situação não parece certa. Eu me aproximei da jarra e dei uma olhada. Só de olhar uma vez, meu couro cabeludo ficou arrepiado. Carne desfiada, cogumelos, raiz de remania, goji berries, isso ainda é normal. Mas o que está sedimentado embaixo é o que, exatamente? Isso não é vinho. Isso é claramente uma panela de sopa medicinal revitalizante. Eu entendi instantaneamente. Esta noite, isso não é um jantar em família. Isso é claramente uma armadilha. O objetivo é me embriagar. Mas o copo de vinho do tio Liu já foi colocado na minha frente. Aquela expressão calorosa não me permitiu recusar nem um pouco. O que eu posso fazer? Eu disse, tio, esse vinho é demais para mim. Isso não seria como dar um tapa na cara dele? Eu só consegui sorrir rigidamente. Com coragem, peguei o copo. Tio, você é muito gentil. Então, não posso fazer outra coisa senão aceitar. Um gole de vinho desceu. Uma onda quente e ardente subiu da garganta até o estômago. Em seguida, uma onda de calor peculiar começou a se espalhar pelos membros. Vem, Xiao Shen. Só beber não dá. Coma legumes, coma legumes. A mãe Liu começou a me servir mais comida com um sorriso. Ela se movia tão rápido que eu não tive nem a chance de recusar. Um prato enorme e suculento de ostras estava empilhado na minha tigela. Isso foi trazido do exterior por transporte aéreo. Está fresquinho. Os meninos devem comer mais. E então veio a carne de cordeiro salteada. Ovos mexidos com cebolinha. O pai Liu brindava comigo um copo após o outro. A mãe Liu continuava a colocar comida na minha tigela. O casal trabalhava em perfeita harmonia. Um se encarregava de servir a comida. A hospitalidade me fez sentir que algo estava errado. Não demorou muito. Eu senti minha cabeça começando a pesar. Minha consciência também começou a ficar turva. As coisas começaram a aparecer com duplicidade. Meu corpo todo parecia estar pegando fogo. Estava extremamente quente. Tio e tia, desculpe. Eu estou me apoiando na mesa. Minha língua está meio embaraçada. Eu acho que estou um pouco bêbado. Eu quero ir descansar um pouco. Este é meu último sinal de socorro. Liu Huyan parece também ter percebido que algo está errado. Ele largou os achis.
Ele franziu a testa e disse: Paz. Ele parece realmente não estar se sentindo bem. Vou levá-lo para o quarto descansar. Dito isso, ele se levantou para me ajudar. Ei, por que você está tão apressado, garoto? A mãe de Liu o segurou firmemente e colocou um grande pedaço de carne em sua tigela. Você ainda não está satisfeito? Eu sei que você come muito. Você é um comilão. Coma mais, enquanto Liu se encarrega de levantar o copo. Ele olhou diretamente para Liu Huyan. Você, garota. Nós, mulheres, também não bebemos há muito tempo. Venha, beba um copo com seu pai. Apenas um copo. Liu Huyan foi cercada pelos pais, um de cada lado. Instantaneamente, ela ficou paralisada. Eu olhei, sem poder fazer nada, enquanto a mãe de Liu se levantava. Ele se aproximou de mim sorrindo. Ele segurou meu braço. Tudo bem, jovem, não precisa se esforçar demais. Se está bêbado, vá descansar. A voz dele soou suavemente ao meu ouvido. A tia vai te levar para descansar. A mãe de Liu Huyan me apoiou. Minha cabeça estava girando como se estivesse cheia de dinheiro. A cena à minha frente estava girando. Eu só conseguia reconhecer com dificuldade. Ele me levou para um quarto no segundo andar. Assim que abri a porta, um leve aroma fresco me atingiu. Não era o cheiro de perfume, mas sim um cheiro característico de garotas, misturado com o doce aroma de sabonete e o cheiro corporal. Xiao Shen, você pode descansar bem aqui. Ele me levou até a beira da cama. Meu corpo cedeu e eu caí sobre o colchão macio. A cama estava encostada na janela. Uma leve brisa noturna soprou em meu rosto quente, trazendo um momento de clareza. Eu estou deitado na cama, observando vagamente este quarto. Papel de parede rosa. A mesa está cheia de bonecos e quadrinhos. O ar tem aquele cheiro familiar, que me faz pensar em Dazu. Este é o quarto de Liu Huyan. Eu estava prestes a me esforçar para me sentar, mas o calor no meu corpo se tornou ainda mais intenso. Meus membros estavam moles como um monte de lama. Eu não tinha nem força para mover um dedo. Assim, o pai de Liu Huyan ainda estava insistindo para que ela bebesse. Você, garota. Nós duas não bebemos há muito tempo. Venha beber um copo com papai. Liu Huyan já não tinha muita resistência a álcool. Ela era do tipo que desmaia com um copo. Sob a influência daquela garrafa, ele não conseguiu aguentar. Logo ficou tonto. Suas bochechas estavam vermelhas. Não demorou muito. A porta foi aberta novamente. A mãe de Liu Huyan entrou com passos hesitantes. A filha submissa entrou. Mãe. A voz de Liu Huyan tinha um forte tom nasal, macia como se estivesse fazendo charme. Se estiver bêbada, é melhor descansar logo. A voz da mãe dele era tão suave que poderia extrair água. Apoiando Liu Huyan, ela caminhou até a beira da cama. Justo quando Liu Huyan estava prestes a se deitar, sua mãe pareceu se lembrar de algo. Ela tirou do bolso um pequeno frasco branco e retirou uma pílula preta. Tome esta pílula para ressaca. Caso contrário, você vai acordar com dor de cabeça amanhã. Na escuridão, não consegui ver a expressão de Liu Huyan, mas pude ouvir sua voz de charme, cheia de emoção. Mãe sempre foi a melhor para mim. Ele não tinha a menor dúvida. Pegou a pílula e a engoliu com saliva imediatamente. Então ele se virou. Caminhou de forma instável até o outro lado da cama, que era o lado encostado na porta. Sem acender a luz, ele simplesmente caiu, emitindo um suspiro de satisfação. A mãe de Liu Huyan, olhando para nós dois deitados na cama, com um sorriso malicioso nos lábios. Ele saiu do quarto silenciosamente. Com um estalo, um leve som de metal se chocando surgiu. Era o som complicado da chave. Em seguida, do lado de fora, sua voz abafada e excitada ecoou. A voz era baixa, como se dissesse que o arroz estava pronto. Eu vejo se vocês ainda vão se casar. O vento soprando pela janela trouxe um pouco de clareza à minha mente confusa, mas o calor dentro do corpo queimava ainda mais forte. Li Shi me disse que eu precisava sair daqui imediatamente, mas meu corpo estava mole como barro, sem forças. Uma sensação indescritível, que se espalha desde os ossos. Acabou tudo. Liu Huyan ao meu lado também começou a ficar estranha. O que ele engoliu não era uma pílula para ressaca. Era claramente algo mais forte do que aquela garrafa de vinho. Ele começou a se revirar. Sons descompassados de depressão saíam de sua boca. A temperatura no quarto subiu drasticamente. No escuro, podiam ser ouvidos sons suaves. A chuva batia do lado de fora. As janelas faziam barulhos de estalos, adicionando um pouco de som ao quarto silencioso. A luz do sol da manhã passava pelas fendas das cortinas, pulsando sobre minhas pálpebras. Minha cabeça estava prestes a explodir. Os efeitos da ressaca deixaram minha mente confusa. Apenas sentia que estava segurando um objeto macio. Um aroma familiar pairava na ponta do meu nariz. Não era o cheiro de Bai Ningbin. Eu abri os olhos de repente. O que apareceu diante dos meus olhos
Era o rosto sonolento de Liu Huyan ampliado. Suas longas pestanas tremiam levemente. Ela ainda estava franzindo a testa em seu sono. E nós dois estávamos abraçados apertadamente. Minha mente ficou instantaneamente em branco. Quase ao mesmo tempo, ele também acordou. Aqueles lindos olhos passaram de confusos a chocados. Levou apenas um segundo. O grito que rompe a tranquilidade da manhã ecoou. Em seguida, um estalo agudo soou. Minha bochecha esquerda ardia de dor. Eu levei um tapa forte. Não tive tempo de explicar. Ele já se levantou abruptamente. Ele respirou fundo. Seu rosto bonito se contorceu de dor instantaneamente. Meu olhar caiu incontrolavelmente sobre o lençol. No lençol branco, estava bordado com algumas flores de ameixa que florescem na neve, anunciando tudo o que aconteceu. O ar ficou em silêncio. Eu até conseguia ouvir meu próprio coração batendo forte. Eu abri a boca, mas percebi que minha garganta estava seca e não consegui dizer uma palavra. Foi quem falou primeiro. Sua voz estava embargada, mas havia uma determinação inquestionável em Shen Zhe. Você precisa se responsabilizar por mim. Ele me encarava intensamente. Seus olhos estavam vermelhos. E também, esta questão não pode ser revelada aos milicianos por enquanto. Minha cabeça estava uma confusão. Eu só conseguia acenar com a cabeça inconscientemente. Eu me responsabilizo, eu me responsabilizo. Eu teria coragem de não me responsabilizar? Eu ainda estou na casa dele agora. Deus sabe. Se os pais dele vão me culpar por uma palavra irresponsável e me deixar no jardim, acompanhando aquelas flores e plantas. Quando nós dois, apressados, terminamos de nos arrumar e descemos, os pais de já estavam sentados à mesa de jantar. Está nos olhando com um olhar extremamente gentil. Acordou, venha comer o café da manhã. A tia fez um mingau especialmente para vocês. A mãe dele sorriu de forma amigável. Liu Huyan segurou a raiva a manhã toda. Finalmente explodiu. Ele bateu na mesa. Gritou para os pais. Como vocês podem ser pais assim? Vocês gostam tanto de cuidar de crianças? Mas os pais dele não se importaram. Apenas sorriram enquanto nos levavam de barco. Como se nada tivesse acontecido. Este café da manhã constrangedor me deixou sem apetite. Voltamos à vila do miliciano Bai. Tudo mudou. Se antes Liu Huyan era uma visitante frequente aqui. Agora, ele já se tornou meio que o anfitrião aqui. Não vai embora? Nossa relação se tornou extremamente sutil. Durante toda a tarde, mantivemos uma distância deliberada. Mas sempre conseguimos nos encontrar em olhares acidentais. Seus olhos estavam cheios de excitação. Havia medo e também um pouco. Uma emoção complexa que eu não consigo explicar. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, parecia que uma corrente elétrica passava. Eu estava inquieto. Só podia me esconder na cozinha para preparar o jantar, tentando cozinhar para me acalmar. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Eu segurei meu último limite. Pelo menos, não aconteceu mais nada na vila de recepção. Mas eu sabia melhor. Entre mim e ele, já havia uma linha que não podia ser cortada, que nos unia. E do outro lado dessa linha, estava conectada a Bai Ningbin, que não tinha ideia. Desde aquele dia, um mês se passou. Este mês eu vivi como se estivesse andando em uma corda bamba. Abaixo de mim havia um abismo profundo. E eu não tinha nada nas mãos para me equilibrar. Liu Huoyan estava ainda mais descaradamente se instalando na vila. Ela havia totalmente feito deste lugar seu lar. A relação entre nós três tornou-se extremamente sutil. Durante o dia, eu e ele ainda jogamos juntos na sala. Mas fazemos isso com aquelas provocações leves e respostas rápidas. O sangue desapareceu e o que ficou foi um silêncio sem fim. No ar sempre paira um cheiro invisível de pólvora. Nós mantemos cuidadosamente a paz superficial. Ninguém se atreve a acender o pavio. E eu continuo sendo o chefe exclusivo. Mas meu ânimo para cozinhar já é completamente diferente. Naquela noite, eu, Zhao Li, preparei uma grande mesa de pratos. Os três se sentaram juntos. Bai Ningbin, como de costume, saboreava cada prato com elegância. Enquanto isso, ele mexia distraidamente o arroz em seu prato. Liu Huyan estava um pouco estranha hoje. Seu prato favorito, costela agridoce, estava bem na frente dele. Mas ele não tocou em nada. Ele apenas baixou a cabeça. O rosto está um pouco pálido. Ele está furando o arroz na tigela com os hachis. De repente, ele tapou a boca com força. Uma onda de náusea subiu no estômago. Um ataque de ânsia de vômito quebrou a estranha tensão na mesa. Ele não vomitou nada. Apenas teve algumas tosses fortes. As lágrimas fisiológicas apareceram nos cantos dos olhos. Bai Ningbin imediatamente largou os hachis. Ela se aproximou com preocupação, batendo suavemente nas costas dele como fumaça. Você está bem? Você comeu algo que te fez mal? Ele franziu a sobrancelha. Não está certo. Hoje, quando você saiu para fazer compras comigo, você estava assim o tempo todo. Várias vezes você disse que não estava se sentindo bem.
Você está doente? Depois que terminarmos de comer, eu vou te levar ao hospital para um exame. As palavras ir ao hospital para um exame soaram como um trovão. Explodiram na minha cabeça. Eu instantaneamente senti um frio nas costas. Uma camada de suor frio começou a brotar da minha testa. Acabou, eu só tinha um pensamento na cabeça. Isso não pode ser um prêmio, certo? Não, definitivamente não posso deixar os milicianos levá-lo. Minha mente estava funcionando a 1000 por hora. Quase saiu da minha boca sem pensar, tentando impedir essa catástrofe iminente. Ningbin, que tal eu ir com ele? Minha voz estava um pouco seca. Você não tem que ir à empresa tarde para lidar com documentos? Não atrase o que realmente importa. Assim que terminei de falar, a expressão de Bai Ningbin instantaneamente ficou sombria. Ele virou a cabeça. Aqueles olhos brilhantes estavam fixamente em mim, com um toque de descontentamento e avaliação. Eu finalmente consegui alguns dias de descanso. Você ainda quer me apressar para o trabalho? O tom dele era muito frio, como se estivesse espetando meu coração com cacos de gelo. Você vai com o Ruyan. É conveniente para um garoto acompanhar uma garota para um exame? O canto da boca dele se curvou em um sorriso sarcástico. Ele disse algo que me fez sentir como se estivesse caindo em um poço de gelo. Você não é o namorado dele. Meu coração ficou de repente pesado, como se uma mão invisível estivesse me sufocando. Até respirar se tornou difícil. Eu fui dominado pela atitude firme dele, e pelo tom que não admitia questionamentos. Ele me pressionou fortemente. Não consegui rebater uma palavra. Eu só pude olhar para ele sem poder fazer nada. O casal Liu Huyan disse de forma que não admitia recusa. Vamos. Huyan, não ligue para ele. Eu vou te levar. Então ele foi puxado por Bai Ningbin e saiu do restaurante. Eu ficarei parado no lugar, ouvindo os sons da porta abrindo e fechando na entrada, ouvindo o som do carro saindo da mansão, quando aquele último vestígio de som também desapareceu na escuridão da noite. A imensa mansão instantaneamente caiu em silêncio. Esse silêncio era como um grande rei que cobria tudo, me aprisionando firmemente, me fazendo sentir um pânico sem precedentes. Eu estava sentado à mesa, olhando para a mesa cheia de comida que esfria gradualmente. Minha cabeça está uma confusão total, pensando há quanto tempo. Um pensamento louco surge do fundo do meu coração, e rapidamente ocupa todos os meus pensamentos. Fugir enquanto eles não voltaram, correr rápido. Primeiro sair para evitar problemas, voltar quando a raiva passar, ou esperar que Liu Huyan explique tudo para os milicianos. Eu me levanto abruptamente da cadeira, correndo para o segundo andar como uma mosca sem cabeça. Entrando no meu quarto, eu abro o armário, colocando algumas roupas de qualquer jeito em uma mochila, e tirando meu passaporte da gaveta, e todos os meus cartões bancários. Precisamos ir imediatamente. Não podemos perder um segundo. Eu não me atrevo a dirigir, com medo de que Bai Ningbin descubra minha localização. Eu só posso usar minhas duas pernas, correndo desesperadamente por esta enorme e absurda área de vilas, com apenas uma imagem na minha cabeça. O funcionário de escritório segurava um exame. Ele estava parado na minha frente, sem expressão. Perguntou-me o que estava acontecendo. Que droga, por que consertar essa mansão tão grande? Eu corria enquanto arrastava a mala, e xingava mentalmente. As rodas na estrada faziam um barulho de rolar no asfalto liso. Naquela noite silenciosa, o som era especialmente agudo. Tanta coisa. É muito pesado. O suor escorria pela testa e entrava nos olhos. Era amargo e ácido. Finalmente, a imponente porta esculpida do condomínio estava à vista. Fiquei feliz por dentro. Meus passos aceleraram um pouco mais. Mas, nesse momento, dois feixes de luz ofuscantes cortaram o céu noturno como uma rede de câmeras. Um carro que eu conhecia muito bem fez uma derrapagem extremamente arrogante, acompanhado por um barulho agudo de freio. Parou firmemente na minha frente. Bloqueou todos os meus caminhos. A porta do carro se abriu. Bai Ningbin desceu do banco do motorista. Ele nem sequer olhou para mim. Caminhou diretamente até mim. Naquele rosto deslumbrante não havia uma única expressão. Seu olhar era frio como a corrente gelada da Sibéria. Eu fiquei arrepiado sob seu olhar. Minhas mãos e pés estavam gelados. Minha bagagem. Meus lábios tremiam. Queria ainda tentar defender minha bagagem. Mais tarde, o segurança da vila vai trazer para você. Ele não me deu nenhuma oportunidade. Ele agarrou meu pulso com força. A força era tanta que parecia que ele queria esmagar meus ossos. Agora há algo mais importante a ser discutido. Fui puxado à força para dentro do carro. A porta do carro se fechou com um estrondo. E minha mala, que continha todas as minhas posses. Voltamos para a vila. Ele não disse uma palavra. Ele me puxou diretamente para o segundo andar, para o quarto dele. A porta da cozinha foi chutada por ele. Eu fui empurrado com força para a macia cama macia. Antes que eu pudesse reagir, Bai Ningbin já estava montado em cima de mim.
olhando para mim de cima. Nos belos olhos dela ondulavam emoções complexas que eu não conseguia entender. Ele se inclinou. O calor da sua respiração soprou no meu rosto. As palavras que ele disse me deixaram como se estivesse caindo em um buraco de gelo. Shenzé, Shenzé, você realmente tem talento. Sem dizer uma palavra, já tem uma criança. Minha mente ficou em branco. Ele realmente sabia. Os dedos dele passaram suavemente pela minha bochecha. Seu tom tinha um toque de diversão e frieza. Durante o tempo em que estive fora da vila. Vocês dois não estavam na minha vila, estavam? Não. Eu exclamei rapidamente. Minha voz mudou de tom. Miliciano. Ouça, deixe-me explicar. Absolutamente não. Isso tudo foi um acidente. Foi realmente um acidente. Eu me sentia como um prisioneiro prestes a ser julgado, tentando desesperadamente me defender. Bai Miliciano olhou para mim com uma expressão de pânico. De repente, ela sorriu. Nesse sorriso, não havia raiva e frieza que eu esperava. Em vez disso, havia uma leve compreensão de tudo. Eu, claro, sabia que era um acidente. Uma frase casual dele me deixou instantaneamente atordoado. Se você tivesse tomado a iniciativa, eu já estaria pronto para alugar um pequeno barco, para te levar para ver a paisagem no mar. Eu ainda não tive tempo de soltar o ar. Ele mudou de tom. Seu olhar de repente ficou frio. A mão que segurava meu queixo apertou de repente. Mas você não ficou em casa esperando para me explicar. Você ainda quer fugir de mim. Eu ainda não tive tempo de me recuperar da sua assustadora declaração. Ele apertou ainda mais os dedos que seguravam meu queixo. Nos seus lindos olhos surgiu uma chama que eu nunca tinha visto. Não era raiva, mas sim uma estranha insatisfação. A voz de Bai Ningbin, insatisfeita, soou como um trovão estourando ao meu lado. Meu marido. Como ele foi superado por uma pequena gulosa. Ele se inclinou. A ponta do nariz dele quase tocou a minha. Não, ele me superou. Eu não posso ficar para trás. Esta noite você precisa me agradar bem. Minha cabeça zumbiu. Fiquei completamente atordoada. O que está acontecendo aqui? O ponto principal não é que eu cometi um erro? Por que isso está tão intenso? Meu instinto me fez tentar resistir. Eu apoiei as mãos no colchão. Queria empurrá-lo para recuperar um pouco de controle. Miliciano, ouça o que estou dizendo. As coisas são feitas, não ditas. Ele não me deu a menor chance de falar. Mesmo assim, eu ainda quero lutar. Eu ainda quero me debater um pouco. Por causa do pouco orgulho que me resta. Eu quero o controle. Eu mordi os lábios e forcei essas palavras para fora. Este é o orgulho básico de um homem. Bai Ningbin me olhou com surpresa ao me ver assim. O canto da boca dele se curvou em um sorriso. Ele realmente me soltou. Apoiado com uma mão na cabeça. Ele me olhou como se fosse um herói. Aqueles olhos pareciam dizer: tá bom. Eu quero ver do que você é capaz. Eu respirei fundo. Decidi que ele pagaria o preço. Uma hora depois, chega. Querida, eu me rendo. Eu não consigo te vencer. Bai Ningbin soltou uma risada suave. Ela reassumiu a posição de controle. Naquela noite, eu realmente entendi o que significa ter um poder de luta explosivo. No dia seguinte, eu acordei com fome. Me sentia como se fosse o último dia de um cartão de academia. Como se tivesse treinado intensamente. Eu me apoiei no corrimão e desci as escadas passo a passo. Assim que cheguei à porta da sala da mansão, fui surpreendido por alguém que abriu com a chave do lado de fora. Liu Rui entrou. Ele me viu assim. Apenas levantou uma sobrancelha. Então seu olhar passou por mim. E olhou para quem descia lentamente pela escada. A branca Ningbing que desceu. Ele não fez manha hoje. E não estava com uma expressão brincalhona. Ele foi até o centro da sala e parou. Como se estivesse anunciando um fato indiscutível. Aconteceu. Shenzhe deve ser responsável pela criança. Seu olhar se voltou para Ningbing. O canto de sua boca se curvou em um leve sorriso. Havia provocação naquele sorriso. Havia orgulho e uma estranha intimidade. Ningbing, agora está tudo bem. O que nós, irmãs, dissemos na infância se tornou realidade. Ningbing já estava ao meu lado. Ele estendeu a mão e segurou meu braço. Então ele levantou os olhos e olhou para Liu Huyan. Seu olhar se tornou frio. Como ser responsável? Devo deixá-lo te casar? Não precisa. Liu Huyan balançou a cabeça. Mas o pai da criança também deve ajudar a cuidar dela. O ar instantaneamente se congelou. Eu estava preso entre duas mulheres, sentindo-me como se fosse um pedaço de terra. Os dois estavam discutindo como dividir este terreno. Os olhos de Bai Ningbin se estreitaram. A luz fria dentro quase poderia congelar uma pessoa. O que você quer dizer? Meu significado é muito simples. Liu Huya não cedeu nem um passo. Ela encontrou o olhar de Bai Ningbin. Cada palavra era clara e profunda. Pelo menos, é preciso ser responsável pela criança. A cena seguinte pode ser considerada a mais mágica que vi nos últimos 20 anos. As nuvens mais mágicas que já vi.
Os dois pareciam estar em uma negociação comercial. Começaram a dividir a propriedade de forma calma e intensa. E os direitos de uso. Eu sou a esposa legal com registro. Bai Ningbin foi a primeira a estabelecer limites. Seu tom não deixava espaço para dúvidas. Liu Huyan fez uma careta. Não rebateu. Ele agora tem a carta na manga da criança. O que importa é a força. Ele cruzou os braços. Começaram a discutir os termos principais. Bai Ningbin hesitou por um momento. Apresentou uma proposta que pode ser considerada perfeita. Eu também não sou uma pessoa irracional. Deixe-me cuidar de você e da criança de segunda a sexta. Você também pode ser considerado um não casado. Quando necessário, pode usá-lo como escudo. Eu ouvi isso e minhas pálpebras começaram a tremer. Isso já está no cronograma. E quanto ao domingo? Liu Huyan imediatamente pegou a brecha e perguntou. Bai Ningbin e Liu Huyan trocaram um olhar. O ar parecia estar cheio de faíscas elétricas. Finalmente, os dois disseram em uníssono algumas palavras. Jantar em família. Pode satisfazer seu desejo gastronômico. O acordo de paz foi alcançado. Eu sou Shen Ze, que se tornou o chefe exclusivo e marido de uma pessoa. Evoluiu para ser o chefe exclusivo de duas pessoas. Liu Huyan saiu satisfeita. Antes de sair, ela ainda me lançou um olhar de cuidese. A enorme mansão ficou apenas eu e Bai Minbin. A noite caiu. É a vez de Bai Minbin exercer seu poder esta noite. Exercendo seu poder. Nos belos olhos há uma chama que não consigo entender. Isso não é raiva, mas sim um olhar desafiador. O marido, sua voz é suave e macia, mas me faz arrepiar. Hoje vou te convidar para comer algo gostoso. Meu coração deu um salto. Tive uma sensação ruim. Eu fui especialmente perguntar aos tios sobre a receita. Ele piscou de forma travessa. Não posso ser superada por aquele comedor. Dito isso, ele estendeu a mão e puxou de uma vez a toalha de veludo que cobria a mesinha ao lado da cama. Quando consegui ver o que estava na mesa, eu fiquei completamente atordoada. Aquela garrafinha familiar, exalando um forte aroma de remédio. E aqueles pratos familiares. Isso não é uma réplica exata da última vez que Liu Huyan estava na mesa da casa dele? Na verdade, foi reencenado de uma maneira que eu nunca imaginei. Bai Ningbin trouxe algumas cebolinhas até minha boca, rindo como uma pequena raposa que está prestes a ter sucesso em seu plano. Marido, abra a boca. Em seguida, mais uma ostra. E então, beba aquele copo de bebida com sabor familiar para mim. Eu olho para o luxuoso lustre de cristal no teto, deixando duas linhas de lágrimas que não consegui conter. Pronto, amanhã provavelmente vou dormir tarde de novo, ouvindo tudo até o fim.